Olá, tudo bem? Meu nome é Patrícia Travassos, eu sou jornalista, fundadora da agência Prosa Press. Mais uma vez é um prazer estar aqui no estúdio Febraban Tech 2025, nesse que é o maior evento de tecnologia e inovação do mercado financeiro. Gente, é aqui que a gente está discutindo as maiores tendências que estão no sistema bancário, sistema financeiro, então fica ligado porque agora a gente vai falar de um assunto muito atual que interessa a todo mundo, que é a proteção de dados na era da inteligência artificial. Para conversar sobre esse tema, a gente convidou aqui a Lívia Vanderlei, gerente de privacidade e ética de dados do Itaú, e o Rony Weinzoff, sócio do VLK Advogados. Obrigada pelo tempo de vocês, pela visita aqui ao nosso estúdio. A gente que agradece o convite. E é muito gostoso a gente poder trazer especialistas para discutir um tema que é tão novo e que tem tantas dúvidas envolvidas. Antes de começar a conversar, eu queria apresentar um pouquinho da experiência dos nossos convidados. Então, a Lívia é mestre e doutora em Direito Público e Regulatório, lidera a área de privacidade e ética de dados do Itaú. Ela também é encarregada de dados, substituta do banco. Já o Rony Weinzoff é advogado e professor especializado em Direito Digital, Proteção de Dados e Segurança Cibernética há mais de 20 anos. A gente estava falando bem disso, né? Porque o tempo passa. Tem que proteger esse dado aí, tá expondo a minha privacidade. É verdade, desculpa, depois conversa com os meus advogados. Tá bom. Conselheiro titular do Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade. Eu queria começar com a Lívia, queria agradecer de novo a presença de vocês e acho que é muito legal a gente, inclusive, se colocar em perspectiva nesse momento de tanta novidade tecnológica, né? E aí eu estava vendo, Lívia, sua trajetória profissional é super interessante. Você tem formação jurídica com 15 anos de atuação no Itaú e há cerca de 1 ano e meio migrou para a área de tecnologia, para liderar o setor de privacidade e ética de dados. Como é que foi essa transição? Como é que isso acontece? É porque essa área de dados se expandiu em toda a empresa, todo mundo tem que estar preocupado com isso. Esse tema de tecnologia e inovação agora é transversal. Conta pra gente sobre essa sua transição e os aprendizados, né? Com certeza. Primeiro, super obrigada por estar aqui, assim, dividindo um pouquinho da experiência. E perto do Rony, eu sou super novata na área, né? Mas já estou há 15 anos no Itaú, com uma bagagem praticamente inteira no jurídico consultivo, e lá eu pude aprender muito sobre produtos e serviços bancários, questões institucionais, e acabei lidando muito sobre a perspectiva primordialmente jurídica na criação da governança de anticorrupção, socioambiental, ética. E aí isso acabou me levando para o desafio que eu assumi agora na área de tecnologia e de dados, né, para olhar a governança, só que agora sob uma perspectiva de privacidade e de ética de dados e ética de IA, né? Assim, para mim foi bastante desafiador no início, assim, essa transição, porque você começa a entrar num universo em que você tem que mergulhar em tecnologia, dados, segurança da informação, cyber, isso que eram coisas que para mim não eram do meu dia a dia ali, né? E acho que ver a governança aplicada na prática, o que faz você ter que lidar ali, né, com criação de indicadores, monitoramento, é uma perspectiva bem diferente da perspectiva que eu tinha antes jurídica. Mas também a minha bagagem jurídica acaba me ajudando muito, né? Aqui ela acaba me ajudando a entrar e dialogar nos universos regulatórios. Então agora a gente vem acompanhando muito de perto o PL 2338, que é o PL de IA, conversar com reguladores, falar e olhar ali do ponto de vista jurídico também na perspectiva do titular do dado, né, que são as pessoas dos dados pessoais, né, então a bagagem jurídica ajuda, mas assim, é um aprendizado diário e eu conto com um time assim incrível que me ajuda todos os dias a poder mergulhar nisso e também vários parceiros, né, tanto internos como externos, assim. Rony divide comigo alguns fóruns de discussão, então cada vez que eu vou aprendo pra caramba. Eu acho que é muito interessante isso, porque a tecnologia ela realmente agora faz parte de qualquer profissão, né? E aí a gente está tendo que se atualizar o tempo todo e atualizar a maneira como a gente se posiciona como profissional de qualquer área, né? E aí, você falou do PL, qual é o número? 2338, a gente já... É um marco regulatório. É um marco regulatório. Então, que está sendo discutido, mas a gente já tem, e aí eu queria falar contigo sobre isso, Rony. A gente já tem LGPD, que foi um avanço.
o Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet, agora está sendo discutida essa PL. Como é que a gente regulamenta uma tecnologia que está chegando com essa velocidade, a gente não sabe ainda onde ela vai chegar? Como é que vocês estão fazendo isso, gente? Legal, prazer enorme, Patrícia, Lívia, também está aqui ao seu lado discutindo esses temas tão relevantes na atualidade. Bom, primeiro, né, a IA é uma tecnologia de propósito geral. E se a gente pensar em tecnologias de propósito geral, nós temos, por exemplo, a internet, nós temos a energia de uma forma geral. Elas servem para as mais variadas finalidades. De acordo com o uso da IA, a gente já tem as legislações que são correlatas, né? O tema nosso hoje do debate é justamente dados pessoais no uso da inteligência artificial. Quando a gente olha para dados pessoais, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Se a IA é utilizada, por exemplo, num chatbot para um relacionamento com um cliente, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor. Se a IA é utilizada num relacionamento entre empresas em que não envolve uma relação de consumo, a gente tem o Código Civil. Se a gente olha ambientes regulados, por exemplo, score de crédito, cadastro positivo, a gente tem a lei de cadastro positivo. Então, assim, de acordo com o uso da IA, a gente já tem as legislações pertinentes. A grande pergunta que tem que se fazer nessa discussão é: que direito hoje que exige uma proteção adicional que não está coberto por uma legislação em razão do uso da inteligência artificial? E é difícil de encontrar uma resposta nesse sentido, né? Eu devolveria essa pergunta para você. Pois é, eu discuto isso bastante no Congresso, porque eu acho que a gente não tem que, nesse momento no Brasil, ter uma nova legislação para a inteligência artificial. A gente precisa estressar as legislações existentes e estressar principalmente os órgãos reguladores existentes, como, por exemplo, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aqui eu posso citar vários exemplos de uso de dados pessoais para a inteligência artificial. Então, prevenção à fraude, né? Hoje em dia é praticamente impossível a gente fazer prevenção à fraude de forma adequada sem um uso massivo de dados e informações, por exemplo, de transações financeiras, para que uma eventual transação financeira ela não seja ilícita, seja evitada e se pratique um crime. Ou, por exemplo, identificação e autenticação, o uso de biometria, de dados biométricos, para você primeiro identificar e depois autenticar os seus respectivos clientes, né? Também é um uso bastante relevante. Ou seja, quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, de uso de tecnologia, a Lei Geral de Proteção de Dados ela tem duas funções principais. Uma é proteger dados pessoais, mas a outra é viabilizar o uso de dados pessoais para o desenvolvimento econômico, tecnológico e inovação. E a Lei Geral de Proteção de Dados é um mapa a ser seguido para o uso ético, seguro e responsável. Se eu quiser usar geolocalização para dar um match, por exemplo, numa transação financeira e evitar, se não der aquele match, eu preciso olhar para a LGPD e verificar o nível de conformidade. E a LGPD me traz esse respaldo. Se eu quiser utilizar um dado biométrico, independentemente de um consentimento da pessoa para prevenção à fraude, a LGPD traz ali uma base legal específica para isso. Se eu quiser utilizar dados pessoais para proteção ao crédito, quanto mais dado eu tiver, quanto mais atualizado esse dado tiver, melhor vai ser minha precisão de um score de crédito. Ou seja, eu preciso às vezes de dados até fora das instituições financeiras, que são dados alternativos, para pessoas que são desbancarizadas, eu viabilizar um score de crédito para ela. Eu olho ali para a LGPD e consigo caminhar em relação a como eu consigo fazer isso. Ou seja, a LGPD ela é uma viabilizadora em relação à utilização desses dados. O direito ele não pode ser visto como um detrator da inovação, pelo contrário, ele é um impulsionador da inovação. Exato, e eu acho muito bacana quando nisso. a gente vê a Lívia nessa posição que ela já passou por várias áreas com uma formação jurídica, porque hoje em dia a área jurídica, a área de privacidade, a área de segurança da informação, elas são áreas que andam ao lado das áreas de negócio e não tem como ser diferente, porque senão você não consegue viabilizar todas essas tecnologias que servem para a gente ter todos esses serviços que são maravilhosos que a gente tem hoje. Incrível. E você acha que o PL está seguindo nesse caminho? Então, vamos lá, sobre o PL especificamente, né? Tem uma grande discussão global sobre regulação de inteligência artificial, tá? A gente teve um primeiro movimento de normas mais restritivas em relação ao uso de IA, puxada principalmente pela União Europeia, que normalmente prescreve bastante, é densa em relação ao ambiente digital. É mais restrita? Mais restrita, é mais restritiva, tá? E recentemente teve um movimento geopolítico em relação a você desregular mais. Por exemplo, com Trump recentemente,
as medidas iniciais de governança de IA nos Estados Unidos foram deixadas de lado. Reino Unido tem uma legislação moderna para IA. Japão acabou de aprovar uma legislação super moderna pró-inovação de IA. Singapura, Austrália. O que você considera moderna? É que tem muito apoio à inovação. É um país pensando se eles querem ser consumidores ou desenvolvedores de IA. Ou seja, ao invés de pensar em como eu restringo mais e coloco mais empecilhos, como auditoria, como dificuldades no dia a dia, eu crio estrutura e infraestrutura para viabilizar o uso de IA. E o controle disso. E o controle disso. E no Brasil, a gente começou seguindo a linha mais da União Europeia, inicialmente. Esse PL 2338, ele já melhorou bastante, porque ele já foi desidratado. O que significa isso? Várias questões que estavam muito prescritivas ali na própria lei foram retiradas, mas ainda assim eu tenho dúvidas se a gente precisa, neste momento, de uma nova legislação sobre inteligência artificial. Na minha percepção, não precisamos. A gente precisa estressar as legislações já existentes de acordo com o uso contextual. E se tiver alguma questão grave, por exemplo, deepfake nas eleições. O que o TSE fez na eleição passada? Foi lá e regulamentou. O uso de deepfake para pornografia infantil envolvendo crianças e adolescentes. Acabou de ter um aumento de pena na esfera criminal se alguém cria uma deepfake numa violência psicológica contra mulheres. Ótimo! E isso precisa ser feito. Mas uma grande lei geral sobre inteligência artificial talvez não seja o caso da gente ter no Brasil. Interessante. Essa justa medida entre o quanto regular, trazer balizadores, trazer princípios, algumas regras que deveriam acontecer. E isso olhando para um contexto, é difícil se você simplesmente importar modelos internacionais sem fazer uma adaptação para a realidade brasileira. A gente tem que sempre considerar a nossa realidade, de fraudes, de contextual econômico mesmo e o impacto que isso pode causar, Então, assim, a gente tem que olhar ali para essa legislação, no sentido de incentivar a inovação, o desenvolvimento tecnológico que a gente precisa ter no Brasil, mas ao mesmo tempo sem restringir demais ali ou também sem trazer balizadores que sejam necessários, Então, de fato, é uma justa medida difícil e que precisa mesmo de um ambiente de diálogo muito importante do Congresso com as diferentes esferas, para poder coletar esse contextual aplicável aqui. Enquanto isso, desculpa, continua. Tem várias questões relevantes aqui, puxando esse gancho da Lívia. O Brasil, quando foi regular a internet, por exemplo, decidiu regular por meio do Marco Civil da Internet, de 2014, que é uma legislação principiológica. Vejam a importância de ter uma lei principiológica que é diferente dessa lei restritiva, eventualmente. Porque, como é uma tecnologia, muda rapidamente. A própria União Europeia estava discutindo há 4 anos o AI Act dela, que é a legislação prescritiva que ela tem. Nesse meio tempo apareceu a IA generativa, o boom da IA generativa. Eles tiveram que repensar tudo, ou seja, qualquer legislação sobre tecnologia que seja prescritiva, que tenha na própria lei muito detalhamento, ela já nasce obsoleta, porque a gente está falando de uma tecnologia. Então, a gente está se desenvolvendo muito rápido, Super. E quando a gente olha para as instituições financeiras, quem melhor que os bancos que estão lá desenvolvendo, e a Lívia vive isso no dia a dia, estão desenvolvendo tecnologia, estão usando tecnologia. Você tem lá um ambiente super regulado, tem o Bacen ali, que muitas vezes está perto em relação a essa inovação. O que está acontecendo aqui? Deixa eu experimentar antes para depois regular. Ou seja, do que a gente ter uma lei geral para isso, ao invés de setorialmente, você ter um apoio, uma autorregulação, que vai caminhando e que depois pode ser regulada pelo regulador setorial. Então, são novas técnicas modernas de regulação que talvez sejam mais importantes para essa questão. E é a atualização das legislações que já existem, Porque elas precisam prever novas formas das pessoas se relacionarem na sociedade, Que hoje é digital, que hoje é via internet, que hoje é via inteligência artificial também, Agora, enquanto isso, no mundo corporativo, o que eu queria perguntar os profissionais estão sendo pressionados a usar cada vez mais, a experimentar inteligência artificial e adotar isso para ganhar eficiência, para lançar novos produtos, para conseguir ler os dados, a quantidade de dados que existem hoje, num banco, por exemplo. Então eu queria entender com você, e aí ainda tem uma outra
Uma outra, eu achei super interessante essa tendência do Bring Your Own AI, que são todos os funcionários que podem ter esse livre-arbítrio de escolher a AI que mais o atenda, e aí eles levam esse AI como um device para o escritório, e o quanto isso é um risco, o quanto isso é uma oportunidade no sentido de que a gente está ainda tateando essa nova tecnologia e querendo conhecer quanto mais melhor. Como é que você vê isso dentro do mundo corporativo? Porque isso está sendo regulamentado para todo mundo, mas dentro das empresas a gente está sendo pressionado cada vez mais a experimentar, a usar, sem saber se a gente está se colocando em risco ou colocando a empresa em risco. E aí, Patrícia, aqui eu vou resgatar um pouquinho a fala do Rony, que é bem interessante no sentido da regulação setorial, né? A gente aqui, como instituição financeira, a gente é bastante regulado. A gente tem várias questões de confidencialidade, sigilo bancário que a gente tem que observar. Então, são dados muito sensíveis, né? Exato. Os ambientes que a gente transita em relação a dados, eles são muito mais controlados, os próprios dispositivos. E aí, os modelos de IA que a gente passou a utilizar, né? Nós temos os nossos dispositivos corporativos, celular corporativo, computador, eles são mais controlados do ponto de vista de segurança da informação, e os modelos eles foram sendo trazidos aos poucos, né? Hoje a gente já tem uma gama de modelos de inteligência artificial que a gente consegue usar institucionalmente. E no início, né, quando a gente foi criando a governança ali, até para fins de aprendizado e ver como a coisa iria funcionar no dia a dia, alguns dos modelos que estavam sendo dados acesso para os funcionários era de uma forma muito mais controlada, tinha que ser feito um pedido, era concedido uma chave de acesso para o funcionário, em alguns casos ele até assinava um termo de responsabilidade em que a gente colocava ali o que ele podia e não podia usar ali, mas junto a isso também junto com incentivo para que as pessoas pudessem testar nos seus projetos, ver aquilo que no dia a dia delas poderia funcionar, o que aquilo ali podia gerar de valor, né? Mas, de fato, a gente foi no início, né, entendendo um pouquinho melhor e tendo isso de forma um pouquinho mais controlada, e com o tempo a gente foi ganhando escalabilidade, né, e aí tudo isso vem junto com treinamentos, com demonstrações dos valores ali que a gente consegue com a IA, e hoje a gente já tem modelos que trabalham dentro de um ambiente mais seguro, mais controlado e que os funcionários conseguem usar com um pouco mais de liberdade, mas as diretrizes estão sendo colocadas, e aí eu acho que isso mesmo para quem não é do mercado financeiro, né, e não tem esse ambiente tão controlado como o nosso, eu acho que isso que é importante, né, deixar claro para os funcionários o que pode, o que não pode ser usado, o risco que tem ali, porque muita gente, né, acha que ao estar usando uma nova tecnologia e ela está nesse hype todo que a gente vê, que ela não pode errar, que ela não é falha, e acho que isso é importante de deixar claro para todo mundo. E aí quando a gente pensa em privacidade, a gente está falando de uma cultura de privacidade que tem que estar muito no nosso dia a dia, e acho que a IA ela traz para que a gente consiga ainda reforçar ainda mais essa cultura, porque no caso de uma instituição financeira a gente trabalha com a confiança dos clientes, né? Então eu tenho que ter muito cuidado ali onde que eu posso usar dados estratégicos, dados pessoais, né? Tem que ter uma finalidade, os princípios da LGPD dela continuam funcionando da mesma forma aqui para a inteligência artificial. Então a gente vem trabalhando muito nisso para tornar essa cultura muito presente no dia a dia, seja qual for a tecnologia, inclusive pela de IA. E aí, assim, né, se você vai usar, aqui a gente, ao trabalhar no Itaú, a gente trabalha com os nossos dispositivos, não com os nossos pessoais. Então aqui, o Bring Your Own AI, ele não pode ser usado para uso de dados e informações que sejam internas do banco, assim como você não pode usar nenhuma outra tecnologia ali que possa expor esses dados. Então, a gente trabalha um pouco mais dessa forma aqui. Assim, as empresas precisam enfrentar esse tema, né? Porque qualquer tipo de aplicação que esteja fora da estrutura de governança da empresa traz um risco. Pois né? Imagina, tanto para instituições financeiras como para mim, como advogado, eu lido com dados confidenciais dos meus clientes. Você compartilha, sei lá, uma ação com dados
que realmente são dos seus clientes. Não, até me é enviada uma tese sigilosa de um cliente para eu traçar estratégia naquela tese. Imagina só se eu faço o upload disso para fazer um resumo da tese numa AI fora da governança. Então, assim, você precisa estressar esse tema na organização e precisa ter muita responsabilidade em relação ao quanto que aquele conteúdo ele pode ser treinado pela IA e gerar respostas para terceiros. Ou seja, vazamento de segredos corporativos e, eventualmente, vazamento de dados pessoais por meio do treinamento da IA. Então, isso precisa ser enfrentado pela empresa. E podem ser questões mais simples do nosso dia a dia. Hoje em dia, a gente vai entrar numa reunião, às vezes alguém não pode ir, entra lá o assistente de IA na reunião. Né? Isso é muito útil, sai lá um resumo da reunião, tarefas para um, tarefas para outro. Mas espera aí, né? Isso está dentro da governança? Qual que é esse agente de IA que está entrando naquela sala de reunião? Isso foi validado internamente ou não? Que assuntos serão tratados na reunião? Tem reunião que você nem pode entrar com o celular, porque os assuntos são tão sigilosos que você tem que deixar de fora. Quanto mais colocar um agente de IA... Eu não estou falando aqui que a gente não pode usar a IA para fazer resumo de reunião. Muito pelo contrário. Se tiver na governança corporativa, passou por uma avaliação, essa pode ser utilizada porque a gente já mitigou o risco de segredo de negócio, mitigamos risco de dados pessoais, mitigamos risco de alucinação. Ok, vamos utilizar. E acho que uma outra questão muito importante é distinguir as IAs existentes, porque existem sistemas de IA que são para fins específicos, né? Que são as IAs especializadas em determinado assunto. Então eu desenvolvo uma IA para fazer score de crédito, ela serve para isso. Eu desenvolvo uma IA para fazer um reconhecimento facial, ela serve para isso. E existem IAs que são para propósitos gerais, então tem um modelo de linguagem natural que serve para tudo. Está dentro da minha governança, eu preciso orientar meus usuários em relação ao uso disso. E tem uma outra questão relevante, que são os fornecedores. Hoje em dia, qualquer fornecedor também utiliza IA. O quanto que eu estou cuidando da minha governança e o quanto que eu estou cuidando da governança de IA nos meus fornecedores que estão atuando para mim, né? Então também precisa ter essa governança com fornecedores. Gente do céu! Você sabe que eu estava ouvindo uma palestrante aqui da Febrabantec, ela é autora do livro AI First, Humans Always. E ela comentou de um case lá dos Estados Unidos que uma executiva saiu de férias e deixou o Twin Digital dela substituindo, então atendendo algumas reuniões. E quando ela voltou, as pessoas vinham falar das reuniões com ela, mas ela não tinha atendido. Quem estava lá era o Twin Digital dela. E aí ela precisava então pegar todo o relatório, tudo que tinha sido transcrito no digital, né, para ela poder se inteirar das reuniões que ela não participou, porque ela estava de férias. Gente, aí você fala, que loucura, a pessoa ter um outro avatar, ela está de férias, mas não está. E a gente sempre sonhou em ter nossa, se eu tivesse um clone meu, agora a gente tem essa possibilidade, mas precisa usar com cuidado, né? Então, mas aí você tem que entender qual é a consequência disso. Sim, depois. E tem essas discussões de agentes de IA, né? Você cria um agente de IA, por exemplo, para você desligar tudo quando você estiver de férias, para que você poupe energia. Imagina você desliga seu sistema de segurança automaticamente. Tipo, por que você programou? Não, eu programei para desligar tudo, é um agente de IA interagindo na internet das coisas. Nossa, mas eu esqueci de criar a exceção ali para o meu sistema de segurança, né? Então, assim, tem que ter muita cautela, né? Eu acho que tem muito aprendizado aí. E vamos errar muito ainda, né? Nesse caminho. Mas é muito interessante, a gente teve uma discussão aqui sobre operações autônomas, quer dizer, as coisas acontecerem, as máquinas já tomando decisões por elas mesmas, sem precisar da gente, né? A partir de dados. Então, como é que isso vai ser feito realmente? Muito, muito interessante. É por isso que essa discussão dos agentes de IA, ela é a nova discussão de governança mesmo, né? E aí, assim, acho que um ponto relevante dessa discussão toda é que você precisa sempre avaliar os riscos. O que nessas decisões dos agentes autônomos gera mais risco e menos risco. Porque muito desses usos não geram grandes riscos. São atividades autônomas que estão no nosso dia a dia e que não geram grandes riscos. Por exemplo, você pega redes sociais, 90% do conteúdo nem vai para a rede social de conteúdo ilícito porque ela trava diretamente. É um algoritmo ali avaliando.
prevenção à fraude. Muitas fraudes são detectadas por decisões unicamente automatizadas. Agora, aquilo que trouxer grande risco, a gente precisa avaliar com um pouquinho mais de cautela, né? E aí, nesse sentido, eu queria falar com você sobre os vieses discriminatórios, porque sistemas de reconhecimento facial ou na análise de concessão de crédito, por exemplo, que aí está bem dentro do tema aqui do Febrabantec. Então, que medidas as instituições financeiras devem tomar para auditar os seus algoritmos e para garantir que não estão criando, mesmo sem a intenção, sistemas excludentes ou discriminatórios? IA é bias, IA é viés, né? IA ela é treinada, aprendizado de máquina, ela aprende como? Por meio dos dados que a gente fornece, dados curados que a gente fornece para ela aprender. Tem um caso bastante famoso usado numa IA para RH, em que uma empresa de tecnologia treinou de 2004 a 2014 para melhorar a eficiência dos currículos que eram selecionados no RH. E era para engenharia de software o cargo, 2004 a 2014. Quem era contratado naquela época para esse cargo? Somente homens. O que a IA aprendeu? Se eu detectar que naquele currículo pode ser uma mulher, eu descarto. Claro. A empresa identificou aquilo. Ela estava na fase do teste da IA, então ela identificou aquilo. Essa minha IA, ela tem um viés discriminatório ilícito. Tentou reverter, não conseguiu, não colocou para rodar o projeto. Quando a gente conseguiu reverter? Não conseguiu reverter, porque tinha era um ano de aprendizado? Tinha treinado durante muito tempo, ela achou melhor começar um projeto do zero do que tentar reverter. Entendi. Quando a gente fala de score de crédito, já tem uma legislação. Por exemplo, a lei de cadastro positivo proíbe dados sensíveis para score de crédito e dados que sejam excessivos. Tem uma decisão do STJ de 2014 que fala sobre esse tema. Ou seja, hoje em dia, a gente precisa de dados para ser preciso no score de crédito. Agora, obviamente, que a gente tem que retirar aqueles dados de raça, cor, etnia, religião, filiação político-partidária que não tem relação em si com o score de crédito. Mas outros dados, eles podem ser muito úteis, inclusive dados fora do sistema financeiro. Dados de consumo, por exemplo, podem ser úteis e podem viabilizar um maior acesso ao crédito que é importante para todos os nossos cidadãos. Era isso que eu ia falar, que pode ajudar inclusive a promover o crédito, né, para pessoas que não têm aqui um histórico bancário, que não têm toda uma vivência bancária que possa te ajudar ali, né, na hora que a gente olha os dados tradicionais. Alguns desses dados também podem ajudar a contribuir para esse ambiente. E aí a importância da função do DPO, que é o encarregado de proteção de dados. É fundamental na orientação e assessoramento sobre o tratamento de dados pessoais dentro de uma organização, né? Eu queria falar sobre isso com você. Você pode explicar melhor o que é essa função, por que ela é importante e qual o papel do DPO dentro de uma organização? O DPO, né, a sigla que é usada internacionalmente, a ANPD, que é a nossa agência, ela usa o encarregado de dados. Essa é uma função regulatória, né? Ela é exigida de forma praticamente obrigatória para quase todas as empresas pela Lei Geral de Proteção de Dados, e ela é uma função que tende a trazer o elo da tríade entre o titular do dado, né, o regulador, que nesse caso aqui é a ANPD, e a empresa ali que está, né, tratando os dados. E essa função, ela também tem o papel ali de levar, assessorar o tratamento de dado, né, e de alguma forma também promover a cultura. Então, quando a gente pensa aqui até em inteligência artificial, né, acho que cada vez mais o papel do encarregado de dados, ele vai trazer para a mesa de discussão, né, a questão da proteção dos dados, mas também olhar ali que a privacidade e a ética, ela tem que ser desenhada desde o desenvolvimento, né? Desde o desenho, quando a gente fala de privacy by design, ethics by design. Então, acho que até juntando com a tua pergunta anterior, Patrícia, assim, acho que trazer tudo isso para o desenvolvimento e também quando a gente está avaliando os projetos ali, né, no nosso dia a dia, que chegam projetos com uso de inteligência artificial, da gente olhar que tipo de dados estão sendo utilizados, qual que é o recorte, tem algum viés indesejado ali, não tem, como que a gente testa aqui para ver como que a gente às vezes cria o projeto num ambiente um pouco menor, mais controlado, para a gente ver como ele se desempenha, como que ele sai ali, se tem algum risco de alucinação ou não.
E aí o encarregado aqui se une a várias outras áreas, né? Aqui é uma parceria conjunta, o DPO é essa pessoa de representação ali que eu falei entre essa tríade, né? Mas dentro tem todo um time, né, muito multidisciplinar, muito diverso e que se associa com outras áreas como jurídico, segurança da informação, responsible AI, compliance, riscos. Então é uma atuação bastante conjunta para tentar garantir que a IA está no seu melhor potencial e diminuindo, mitigando os riscos que podem existir. É o que a gente pode chamar de uma cultura, está sendo criada uma cultura de privacidade e ética ligada à AI? Com toda certeza. E acho que esse ponto que a Lívia falou do Privacy by Design para IA é tão relevante porque a gente falou aqui do aprendizado de máquina, Machine Learning, mas tecnicamente é praticamente impossível o Machine Unlearning, ou seja, o desaprendizado de máquina. E se você não tem uma licitude nos dados que são utilizados para treinar a inteligência artificial, ou se eventualmente essa inteligência artificial ela tem um viés discriminatório ilícito, como é que você retira aquele dado que não era lícito você ser utilizado? Nossa, é muito interessante isso que você está falando. E acho que complementa bem aqui até também um ponto que é uma missão muito nossa na área de dados no Itaú, de garantir também a governança de dados, né? Qualidade de dados, os metadados, porque tudo isso ajuda muito na acurácia final da inteligência artificial. Então, acho que vem bem para a questão do treinamento, do aprendizado e dos outputs que a gente espera ter ali no final, né? E nessa história de que não tem desaprendizado. Exato. Que para nós humanos, é muito difícil você desaprender, né? Sim. O desaprender é mais... Você perder um hábito ou mudar um hábito é uma das coisas mais difíceis. Eu vi uma vez um cientista que fez um experimento, ele inverteu o guidão da bicicleta. Então, quando ele virava para a direita, em vez da roda ir para a direita, a roda ia para a esquerda. E então ele andava de bicicleta desde pequenininho e ele fez essa inversão e foi tentar andar de bicicleta. Ele não andava 2 metros. E aí ele fez um experimento de em quanto tempo ele conseguiria reaprender a andar de bicicleta. E ele levou 9 meses, treinando todos os dias, levou 9 meses. Passeou pelo mundo inteiro em palestras, levando a tal da bicicleta, colocando as pessoas para testarem esse desaprendizado. Exato. Aí ele deu para o filhinho dele, que sei lá, eu acho que tinha 6 anos, em, sei lá, 15 dias o moleque pegou o jeito, né? Mas e se você não faz essa avaliação dentro desse Privacy by Design e depois considera algo que você não poderia fazer, praticamente você tem que jogar o algoritmo de IA fora, porque você não vai poder desaprender ele com aquele dado que você não poderia ter utilizado. Então tudo isso é muito importante e essa questão de curadoria, né, é uma das preciosidades em relação à inteligência artificial. Os dados precisam ser curados, precisam ser atualizados, porque quanto eles melhores forem, mais precisa vai ser a IA. E tem uma tensão também de privacidade IA, que é um princípio da necessidade de minimização de dados. E esse é um ponto importante. Você tem que utilizar a quantidade mínima de dados para atingir aquele resultado. Só que a IA, ela é mais precisa quando tiver mais dado, inclusive para evitar vieses discriminatórios, porque se você tem uma subrepresentação de dado, tem um caso interessante na Nova Zelândia, um cidadão da Nova Zelândia Oriental foi tirar o passaporte e não conseguiu, porque pediam a máquina para ele abrir o olho. Como abrir o olho? Eu estou com o olho aberto. E por que isso aconteceu? Porque a máquina não foi treinada a aprender que existem pessoas com olhos puxados e que estão com olhos abertos. É uma super representação de dados, assim como a gente tem para reconhecimento facial de pessoas negras. Quanto nível de precisão a gente tem versus pessoas brancas. A gente precisa treinar com uma diversidade de dado para evitar esses vieses. E para isso eu preciso de muito dado. Então, a gente não pode confundir o princípio da necessidade da LGPD com todas essas finalidades de uso de dado. E, felizmente, a gente está caminhando nesse sentido com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e lá no Conselho, que eu represento o setor empresarial, eu tento trazer esses casos práticos também bastante para não ter uma visão restritiva para isso tudo, né? Para determinadas finalidades, o volume ele é muito necessário, né? A prevenção a fraudes é um deles. E aí, já que não tem o desaprendizado de máquina, o volume também te garante que os erros fiquem, sei lá, menores, né, na quantidade. Isso, e quem determina o que é relevante ou não é a própria relevância estatística daquele algoritmo. Então, não é lá um ser humano que vai... Não, você coloca para ele aprender e ele vai determinando aquilo que é relevante estatisticamente.
Eu queria terminar para a gente falar sobre cadeia de responsabilidade, porque quando um banco utiliza um modelo de IA de uma Big Tech, de quem é a responsabilidade final? Já que a gente está aqui nesse evento e que tem techs e que tem bancos, de quem é a responsabilidade final pela gestão dos dados e eventuais riscos, como vazamento de dados, do banco que aplicou a tecnologia ou da gigante de tecnologia que desenvolveu? Quer começar, Lívia? Quer que comece? O que você Pode começar. A resposta não Tá pergunta bom. fácil. Acho que isso envolve essa questão de cadeia de valor de IA. Quem que eu sou na cadeia de valor de IA, né? Então, se eu sou um banco, né, e eu estou desenvolvendo uma IA para proteção ao crédito, eu estou desenvolvendo aquela IA para proteção ao crédito e uso aquela IA para proteção ao crédito para avaliar se aquela pessoa tem crédito ou não, eu sou tanto desenvolvedor da IA quanto aplicador da IA, que eu estou aplicando a IA. Eu posso também usar uma IA de terceiros, né, das Big Techs, que são os modelos de propósito geral. Quando eu vou usar essa IA de terceiros, ou seja, eu vou fazer um chatbot para conversar com o meu cliente, para ele me fazer perguntas e eu falar para ele se ele tem direito a determinado serviço ou não. Mas eu utilizo um motorzinho de uma Big Tech, que é um modelo de linguagem natural, para fazer esse chatbot. O que eu vou fazer? Um fine tuning, né? Ou seja, eu vou pegar aquele motor e eu vou treinar com todos os meus regulamentos que eu tenho sobre aquele tipo de produto para que ele possa interagir com o meu cliente. Então eu vou fazer uma curadoria de dados com base naquele motor para integrar. No final das contas, pelo Código de Defesa do Consumidor, se houver relação de consumo, eu, banco, vou ser responsável por aquilo. Mas eu tenho que avaliar muito bem a governança, o quanto que esse motorzinho alucina, e eu tenho que testar muito bem antes de colocar ele no mercado para eu não correr esses riscos. Mas eu posso, nessa cadeia de valor, ter direito de regresso, ou seja, se aquele motor falhar e não foi minha responsabilidade no fine tuning, que é o ajuste fino ali, e eu coloquei aquilo para rodar, tem que ter uma previsão contratual de que eu tenha direito de regresso contra o motor. Então, assim, tudo isso precisa ser avaliado, mas outra questão importante é nos fornecedores. Imagina, eu contratei, qualquer uma que seja empresa, eu contratei uma agência para fazer uma propaganda para mim, de publicidade. Ela usa IA e de repente ela usa um deepfake de uma personalidade. Pô, tô falando da minha marca. Eu usei uma agência, mas eu tô falando da minha marca. Eu vou ser responsável perante terceiros em relação àquilo. O que eu tô cobrando daquela agência de marketing em relação à governança de IA também? Então, assim, eu sempre estou lidando com uma responsabilidade minha, quem está ali colocando a marca em jogo na relação, que não só é uma questão regulatória, de sanções administrativas e responsabilidade civil, mas é uma questão reputacional acima de tudo, né? Por isso que ter uma governança, né, e olhar muito ali para os dados que estão transitando, né, como que eles transitam, em que ambientes que eles estão, é super importante para que a gente, né, previna qualquer tipo de vazamento, incidentes que não é o que a gente quer, e também ter uma governança criada junto com áreas como segurança da informação para que você possa monitorar e controlar e seguir o fluxo no caso de alguma ocorrência é super importante também para que você possa agir o mais rápido possível para ali remediar e tomar as medidas necessárias para que você consiga estancar da forma mais rápida possível, né? Então, olha, cuidar o que de dá tudo isso. tranquilidade é ouvir pessoas como vocês, que assim, estão nitidamente sabendo o que estão fazendo com os nossos dados. Aí a gente fica um pouquinho mais tranquilo e eu gosto de terminar os nossos painéis com essa tranquilidade ou com positividade, sabe? A gente está aqui criando tantos cenários futuros e terminar com uma conversa otimista assim, eu fico muito feliz. Queria agradecer de novo a presença de vocês. Não sei se você quer terminar completando com alguma... Enfim, só agradecer. Ótimo bate-papo aqui com vocês. Assim, a gente sempre aprende muito e acho que é uma questão de delegação com supervisão, né? Então é uma mistura. E quando a gente fala de seres humanos, a gente não vai ser substituído, é uma questão de complementariedade, né? Isso é super relevante também a gente sempre falar. Então, com esses dois focos, eu acho que a gente consegue caminhar bem. E a gente não tem que demonizar a tecnologia, né? A gente tem que entender como ela funciona para saber lidar com os riscos e fazer o uso ético e responsável dela. Entender que não somos máquinas, então a gente sabe desaprender e aí vamos aprender esse novo, né? E vamos nos abrir para o novo. É isso, e acho que assim, o mais importante aqui é que estamos aprendendo a cada dia com essas novas tecnologias e trazer sempre, embarcar a ética junto com isso no nosso dia a dia também é muito relevante, né? Nós somos usuários e a gente também tem que agir com ética
ali. Usuários e criadores, né? Isso. Aprendendo com a tecnologia e com as pessoas que são especialistas. Muito obrigada. Eu agradeço Foi um muito. prazer, legal. Então eu agradeço de novo. Lívia Vanderlei, gerente de privacidade e ética de dados do Itaú, e Rony Vanshoff, sócio do VLK Advogados. Obrigada a você, obrigada a todos que estão aqui fora e acompanharam ao vivo a nossa conversa. Obrigada a você que está acompanhando a gravação depois em casa, no escritório, na academia, no trânsito. A gente ainda tem mais papo interessante aqui no Febraban Tech 2025. Fica com a gente. Obrigada, até já.